Amém. Vamos fazer a leitura então da Escritura Sagrada. Nós estamos em Gênesis, capítulo 8, versículo 7. Gênesis 8, 7. Números proféticos. Capítulo 8, versículo 7 ao 14. Meu Deus. Amém. O subtítulo é Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e metendo-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Amém. Altíssimo Deus, soberano Pai, estamos aqui reunidos no Teu santo e bendito nome, lendo, Senhor, este livro sagrado, as sagradas Escrituras, Senhor, que é a Tua palavra que o Senhor nos tem enviado aos Teus filhos, Senhor, para que Teus filhos não se percam. A Tua palavra que se fez carne e habitou entre nós. Tua palavra, Senhor, que hoje, que é, durante essas 7 eras, a nossa arca, o lugar de repouso, o aprisco, Senhor, o lugar de salvação. Nos ajuda, Papai querido, nos ajuda nesta torrente de águas, multidões e multidões, Senhor. E hoje mesmo, Senhor, estão trabalhando mais para um anti-palavra do que para a Tua palavra. E, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, nós também estaríamos, Senhor, da mesma maneira, se o Senhor não tivesse misericórdia de nós. Então, Papai querido, nos ajuda, Senhor. Vem falar conosco, continua conosco, Senhor. Eu venho nesta noite pedir o Teu amparo, pedir o Teu socorro, Senhor, a Tua grande misericórdia, Papai querido. E que o Senhor, o Teu Espírito Santo, permaneça conosco. Meu Deus, abençoa aquelas pessoas que ouvirão essa gravação, abençoa aquelas pessoas que não puderam chegar, Senhor, que de alguma maneira foram impedidas. Também, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, e já tens abençoado aqueles que conseguiram chegar até aqui, para sentirem a Tua presença, nesse lugar separado para Ti. Papai querido, receba a nossa oração e agradecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos poder sentar-se. Amém. Glória ao Senhor da glória. Amém. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Veja só, quando a gente lê a Escritura, parece que meio que se contradiz ou se repete, mas não é. É para a gente compreender, porque são momentos em que é gerada uma ênfase. E quando Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, Moisés viveu muito tempo depois disso aqui. Muito tempo. Quando ele escreveu o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros. E o primeiro, Gênesis.
Então, sabido, ou se sabe, ou se tem ciência, que Moisés, quando escreveu, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele não podia escrever com essa riqueza de detalhe o que não tinha testemunhas vivas desse fato, e muito menos escrito. Não havia. Só foi passado de pai para filho, foi passado, descendências, foi passado. E tanto que Moisés, quando escreve, ainda não havia o Israel, não havia, eram pessoas que criam em Deus da sua forma, né? Que ouviram Adão, a história de Adão e Eva. Depois o Adão morre, né? E o Abel é morto pelo Caim se vai embora, e Adão e Eva continuam fazendo família. E aí vem depois o sétimo, depois de Adão, e esse começa a adoração. Enoque começa a adoração a Deus. Então isso foi sendo falado de um para o outro. Mas mesmo assim, quando eu era pequeno, havia uma brincadeira chamada telefone sem fio. E aí pegava uma criança e passava a professora vinha e contava uma coisa, ou uma ou duas palavrinhas ali, coisa rápida, e um passava para o outro. Quando chegava lá no último da turma, a história era completamente diferente daquilo que foi dito ali no começo. Tem? Então não tinha como, mesmo que eles viessem passando e contando até chegar em Moisés, até porque Moisés também não foi criado com Israel. Moisés não foi criado com Israel. Mas esse paradoxo, mas essa anomalia. Moisés era israelita, mas não viveu com Israel. Moisés recebeu educação egípcia, tanto que aquela princesa, filha do faraó, gostou tanto dele, e ele era tão formoso, a Bíblia diz que ele era um bebê formoso, que ela gostou tanto dele que Moisés era cotado para ser um faraó, para ser um rei. Moisés era um homem com conhecimento. Moisés tinha as ciências todas, e Moisés, ele poderia ser um governante do mundo, e Moisés no final seria uma múmia, seria mumificado. E tem, até os dias de hoje, se você olhar na arqueologia, tem um túmulo nas pirâmides, porque o egípcio não fez as pirâmides. Agora a ciência está comprovando isso. Eles achavam que fossem os egípcios que tivessem feito as pirâmides, mas viram que é impossível. Agora já acharam coisas datadas de 10.000 anos antes do Egito. Mas bem, então lá eles começaram a usar como túmulo, como seus tesouros, guardar suas coisas. Então eles fizeram um túmulo para 2 quase irmãos. Existe até hoje o túmulo. 2 quase irmãos, e um foi mumificado, e pelo requinte da sepultura era realeza, era um faraó, era um rei, e tinha do lado também preparado já uma capela, um lugar, e esse lugar também era para uma autoridade, era para um rei. Só que foi apagado os hieróglifos, a contagem da história daquele cidadão ali, onde que seria o destino dele ser mumificado, foi apagado, mas o outro foi mumificado lá. Vocês estão entendendo? Então se sabe que foi alguém que o Egito amava e depois passou a odiar, porque eles registraram tudo, que a forma que eles tinham de contar a história deles não era escrita, eram os hieróglifos, que é uma mistura de escrita com desenho. Então contavam as histórias, e contava a história desse cidadão que era um príncipe, que seria um faraó, e seria uma múmia, e seria colocado naquele lugar. Mas vejam o mistério da coisa: Moisés não quis ser um grande, ele preferiu. Moisés era um salvador,
Então ele preferiu ficar com os poucos desprezados de Deus que eram escravos. Quando ele viu um egípcio maltratando um dos israelitas, ele foi lá e matou. Mas Moisés era uma autoridade, não era uma pessoa qualquer, e ele, como autoridade, era natural fazer isso. Hoje, para nós, parece uma coisa muito. Não era complicado. Era só ele chegar e dizer: o cara me provocou, eu matei ele. Não, pronto. Ele era um príncipe, eles tinham essa autoridade, ele podia fazer. Por que então que Moisés temeu a ponto de fugir? O faraó não estava tentando matar ele era um cotado para o trono, você entende? Mas ele fugiu para o deserto. Aquilo já era o Espírito de Deus o levando para o deserto para despí-lo de todo o conhecimento que ele tinha sobre o divino. Está vendo? Um tipo do Salvador que foi 40 dias para o deserto. Um tipo. E Moisés, então, sendo cotado para ser um faraó e tendo já a sua sepultura pomposa, agora vai para o deserto. Moisés escolheu ser tratado como os escravos, não quis virar uma múmia. E Deus, olha só, as pessoas não entendem, pensam que Deus só trata de nós aqui. Não, é lá também, no outro lado. Foi tão especial isso para Deus, que quando Deus disse para Moisés: tu colocou entre mim e o meu povo, tu não vai, tu está vendo a cidade, só olha com teus olhos, tu só vai contemplar com teus olhos, mas tu não vai entrar lá. E Moisés morreu. E o corpo de Moisés, cadê? Está vendo? Deus, ele vai tomar você e até permitir que você passe por luta. E ele disse: eu açoito e castigo a todos quantos amo, e até permite coisas com você. No entanto, ele cuidará de ti até dos teus ossos. Por quê? Porque Moisés, o anjo, desce e toma o corpo de Moisés, porque o diabo até hoje está procurando aquele corpo, porque queria transformar numa múmia. Um tipo do Salvador indo para o deserto, ficando com os pequenos desprezados escravos. Um tipo do Salvador saindo das águas com João e indo para o deserto. Agora o Salvador ficou no sepulcro? Jesus ficou no sepulcro? Não, Moisés estava pregando que aquele corpo não ficaria na terra. E o anjo pelejou com o corpo de Moisés. Oh, coisa maravilhosa! O anjo pelejou. E provavelmente os israelitas contavam essa história de que Moisés só olhou a terra, mas não pôde conduzir o povo. Quem conduziu para a terra prometida ao chegar lá foi Josué. Então contavam essa história, e provavelmente os israelitas tinham essa história. Mas quando chega lá na transfiguração, quem é que está lá de pé ao lado do Salvador? Está vendo? Moisés e Elias. Aleluia, lá está Moisés, ele não quis ser múmia, mostrando que neste mundo nada é mais importante do que estar na presença do Altíssimo, do que estar com ele. Foi isso que Paulo escreveu, quis dizer quando ele diz: é dever de todo homem adorar a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então este Moisés simples, esse Moisés egípcio, o nome Moisés é como o nome Ramsés, é um nome egípcio, não é nome hebreu, é um nome egípcio, o nome que ele recebeu. Mas quem influenciou para que colocasse esse nome foi a Miriam, sua irmã. Quando a rainha, a princesa, pega aquela criança. E eu gosto dessa história, irmão. Eu amo isso. O paradoxo, olha só, o rio Nilo. Você sabe
Você pega, existem animais que são desde a pré-história humana. Pré é antes da história humana. Então são desde a época de dinossauros, como o dragão de Komodo, como os répteis, né? A maioria dos répteis, como o lagarto, jacaré, crocodilo, alligator, que chama na América. Então lá haviam esses crocodilos gigantes. Então o rio Nilo era infestado disso. Mas a princesa estava se banhando no Nilo. Você é o rei, o faraó, e a tua filha vai se banhar no rio, correto? Tá. Você vai deixar que os crocodilos cheguem até ela? Não, você vai fazer uma proteção, né? Não é isso? Você faria uma proteção, e os crocodilos de hoje já são grandes, mas daquela época, muito maiores e em maior quantidade. O homem foi contaminando os rios, o homem foi eliminando com suas plantações, eliminando os animais. Então, havia muitos, e agora? Então, onde a princesa estava era protegido dos crocodilos. O crocodilo, você sabe, ele levanta uma boa altura, né? Então ele poderia levantar e saltar, né? Se fosse baixinha a proteção, né? Se fosse fraca a proteção, ele poderia arrebentar e cruzar, né? Imagina matar a filha do faraó? Não, jamais permitiriam isso. E tinha que ser nas águas do Nilo, porque eram as águas correntes, águas passantes. Então, era uma proteção especial. Vejam só o paradoxo. Agora, quando eles começam a matar as criancinhas, e esqueci o nome dela agora, Joquebede, o Espírito de Deus está nos guiando. Joquebede, esse era o nome da mãe de Moisés. Quando Joquebede dá a luz e está vindo já as bruxas para matar o bebê, porque foi feito um acordo com os soldados, matem as crianças. E os soldados tinham filhos também. Então eles não quiseram fazer isso. Disseram às parteiras, matem as crianças. As parteiras tinham filhos também. Não quiseram matar as crianças, mas chamaram as bruxas. Então você tome cuidado no 31 de outubro, tá? Esse dia das bruxas aí. Não é bonitinho, não. Isso começou lá no Egito. E então, as bruxas tratavam com o ocultismo. Elas já não viviam mais aqui. Então elas cumpriam para ter o favor do faraó. Elas foram começar a matar as crianças. E matava as crianças. Então Joquebede, quando ela está dando a luz e está vindo já as bruxas, porque estão vendo que tinha nascido uma criança naquele lugar. E lá vem, elas vão matar a criança. O que a Joquebede faz? Um submarino? Não tinha equipamento aí. Faz um barquinho de aço? O que ela podia fazer? No que eles trabalhavam, eles faziam tijolo com barro e palha. Então ela pegou palha e fez um cesto e colocou ali aquele menino formoso. E colocou aonde? Agora veja bem, o rio corre para algum lugar, correto? Tem a parte alta e a parte baixa do rio. Aonde que os reis ficam? Na parte baixa do rio? Você está vendo quanto paradoxo? Quanta anomalia? Na parte alta. E onde ficam os escravos? Na parte? Então ela pega o cestinho, bota o nenenzinho dentro e larga no rio infestado de crocodilo. Era melhor que deixar as bruxas matar então. Cestinho vai entrar água e vai afundar. A pessoa vai morrer afogada. Se não afundar, os crocodilos vão pegar e vão matar. E agora? Como é que fica isso? Detalhe, o Nilo descia para baixo. Oh Deus, poderoso, está vendo quem é esse Deus? Você está vendo quem é Ele? Então ela larga, e a Miriam viu aquilo, era irmã de Moisés. Menina, ela viu aquilo, uma anomalia, porque ao invés do cestinho descer para baixo, subiu de volta, e ela foi acompanhando na beira. Ela foi acompanhando para ver o que ia dar, onde é que ia parar aquilo ali.
E ela foi acompanhando para ver se algum bicho ia matar. E ela foi acompanhando, porque o cestinho, ao invés de descer, subiu, subiu, subiu. E o jacaré, os lagartos, os crocodilos. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Ninguém toca. Está vendo? Era o projeto do Deus Altíssimo. Então, quando Ele tiver um projeto na sua vida, irmão, aconteça o que acontecer, esse projeto vai se cumprir na sua vida. Vai acontecer. E essa deveria ser a nossa oração. Senhor, deixa eu estar no centro da tua perfeita vontade. Aí sim nós vamos saber o que é viver. Amém? Então começa a subir o rio, então começa a inverter a lei da gravidade. Começam os animais não atacando, o cesto não afunda. O que é isso? O que está acontecendo? E o cestinho vai subindo, até chegar aonde? No lugar protegido onde estavam as princesas. Deus poderoso, está vendo o que Deus fez? Que paradoxo! E chega na mão daquela princesa, e ela vê aquele menino formoso, e aquela princesa nunca teve filho, porque ela queria ter um filho, e agora chega aquele menino formoso. Imagina, ele não era um hebreu queimado, mestiço, como os hebreus eram, queimados do sol, não. Moisés era formoso, a Bíblia diz. Ele era um príncipe. Está vendo? Então, quando aquela mulher botou os olhos nele, amor, e aí a Miriam foi lá e viu aquilo com ela e disse: não, a senhora precisa de alguém para cuidar, né? Sim. A senhora me permite? Deixa. Então, vem. Então Miriam, que cuidou ele, menininho, durante toda a sua vida. Está vendo? Aleluia. Então, ela viu tudo isso acontecendo. Mas por que Deus fez isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de Moisés na história de Noé? Porque Moisés é quem escreveu isso aqui com esta riqueza de detalhes. Porque era Deus ali desde o seu nascimento. Não era um homem comum. Está vendo? Era Deus trazendo o seu segredo, cuidando do seu dom. Por isso que Davi disse: não toca no ungido de Deus, não toca no ungido de Deus. Amém? Noé solta um corvo e depois uma pomba. Por que um corvo? Irmão, eu ouvi a minha vida inteira que quando você está na caminhada da vida, primeiro chega o engano, primeiro chega a dificuldade, primeiro chega a coisa complicada, para depois você ter vitória, para depois chegar a coisa certa. Primeiro vem a tempestade, para que você agradeça pela bonança, pelo dia de sol, está vendo? Então é assim que funciona: primeiro o corvo, depois a pomba. Amém? E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Agora, esse versículo 7 está acontecendo junto com o versículo 13. Está entendendo? Até que as águas se secaram sobre a terra. Ele ia e voltava até que ele não voltou mais. Depois soltou uma pomba. Isto agora volta lá. Então, já passou muito tempo. Agora retorna o tempo de novo. Soltou um corvo. As águas se baixaram, já passou o tempo. Agora volta lá naquele tempo que ele soltou o corvo e ele solta uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Está entendendo? Ele solta um corvo e solta uma pomba. O corvo ia e voltava até que a terra secara e foi embora. Está vendo? Mas ele soltou um corvo e uma pomba. Agora você está contando sobre a trajetória da pomba no mesmo tempo do corvo. Agora para um pouco.
A pomba, porém, não achou repouso sobre a planta de seu pé e voltou a ele para a arca. Está vendo? Agora a pomba retorna, porque a água não baixou, mas lá no versículo 1, a água já tinha secado sobre a terra. Não é contradição, é que ele largou os dois ao mesmo tempo. Está vendo? E no tempo do corvo aqui, já passou o tempo todo de chegar lá na frente, e a água já ter secado. Mas agora está contando a trajetória da pomba, que ainda a água não havia secado. Você está entendendo? Então esse ir e voltar do pombo levou todo o tempo que baixou as águas, do corvo, perdão. Esse ir e voltar do corvo levou todo o tempo de baixar as águas, de secar as águas. Mas a pomba foi mais referenciado, foi mais maximizado o tempo dela, foi mais detalhado o tempo da pomba do que o tempo do corvo. Você está entendendo? O tempo do corvo não é importante, mas o tempo da pomba é importante. Por quê? Porque o Espírito Santo escolheu a forma de uma pomba, a sensibilidade de uma pomba para mostrar-se. Aleluia, está vendo? O corvo, ele come grão limpo e come carne podre. O corvo pode. A pomba só come o grão limpo. A pomba não tem fel, não tem como tratar de coisa estragada. O corvo, ele pode comer a sã doutrina, como pode comer qualquer tipo de pregação, qualquer história da Bíblia. Você está entendendo? Trazendo para os nossos dias. Mas a pomba só se alimenta da pura palavra do Deus Altíssimo. Aleluia! Esta é a diferença entre os dois. A pomba só se alimenta da palavra pura do Deus Altíssimo. A pomba não precisa, ela é sensível qualquer sensação, qualquer som estranho, qualquer coisa ameaçadora, ela sai. O corvo enfrenta. O corvo come qualquer imundície, não tem problema para ele. Ele consegue digerir, mas a pomba não. Amém? Por isso a pomba é mais mencionada aqui. Amém? A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca. Irmão, isso é perigoso. Agora vamos traduzir aqui conforme o resto das escrituras. Vamos não traduzir, mas vamos fazer a coisa dentro daquilo que a Bíblia fala durante todo o tempo. Águas, que são águas? Pessoas na Bíblia, multidões, povos. Lembra que diz em Apocalipse? Multidões. O que a pomba não achou repouso para a planta do seu pé, não achou lugar. O Espírito, o Cristo, o Espírito Santo não está encontrando lugar. Terra é aonde a semente é colocada. Terra não está achando lugar para a semente ser plantada. A palavra da ressurreição, o que tem são águas, multidões, muita gente religiosa, muita gente dizendo que crê em Deus, mas não recebe a semente perfeita, não recebe a semente de Cristo. Pelo contrário, está recebendo a semente da serpente. Por quê? Olha o que diz na Apocalipse. Paulinho, você está doido? Sim, pode até ser, mas olhe bem quando diz lá em Apocalipse o que o dragão lançou da sua boca contra a mulher. O que o dragão lança? Fogo. Pois é, mas esse lançou água. Está vendo? O dragão é religião. E o que tem, aonde está a religião? Nas águas, nas pessoas. Então a religião tenta tomar o filho da mulher.
que é a palavra sendo aperfeiçoada após o profeta, evangelista, pastor e mestre, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até chegar à estatura completa de Cristo Jesus. Está vendo? Então, até que o Filho nasça, até que Jesus venha. Então é lançado o que? O dragão, a religião, usando homens, pessoas. E eu estive lá no abismo. E, irmão, foi uma visão. Não quero nem imaginar aquele lugar. E lá, a última forma satânica foi um pregador, acho que eu já contei isso para ti. A última forma do diabo. Ele tomou várias formas lá. Ele perturbava as pessoas. Você não tem noção. Não tem noção. Eu fiquei só numa parede, escorado. É terrível. E ele perturbava as pessoas de uma maneira tão terrível. E a última forma que ele se apresentou, que ele me olhava, era como um religioso, um pregador. Perfeito. Perfeitamente alinhado. Uma Bíblia. Aleluia, glória, glória a Deus, glória a Deus. Então, e voltou a ele para a arca. Então o Espírito Santo vem e volta para Jesus. Onde está o Espírito Santo hoje? Na arca, a palavra. Está vendo? Ah não, mas se eu falar em língua eu tenho Espírito Santo. Se eu sentir uma sensação, eu tenho Espírito Santo. Se eu profetizar, eu tenho Espírito Santo. Se eu orar e alguém ficar curado, se ressuscitar, eu tenho Espírito Santo. Não, você tem um dom. É apenas um dom. O Espírito Santo é a palavra. O Espírito Santo jamais irá contra essa palavra, porque o Moisés que eu estou falando para vocês não era importante. O que era importante era o Espírito de Deus que estava nele, que revelou essa palavra. Está vendo? Aleluia. Aleluia. Então a palavra volta. Amém. Para a arca, lugar seguro. Porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. Está vendo? E esperou ainda outros 7 dias, 7 eras, 7 tempos, 7 igrejas, 7 banhos de Naamã. Está vendo? Pô. Meu Deus, aleluia, é isso, 7 tempos, 7 selos, olha a perfeição, não é por acaso, isso aqui não tem nada por acaso, nada, é tudo perfeito. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca, e a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Oh Deus poderoso, olha só, e voltou a ele sobre a tarde. O que disse o profeta Zacarias? Haverá luz no entardecer. No final a luz vai brilhar. Quando a escuridão achar que está tomando conta, a luz que ilumina, a luz do Pai das luzes. Haverá uma luz no entardecer, onde o dia nunca mais vai encerrar e a noite nunca mais vai chegar. Por quê? Porque o sol da justiça brilhará eternamente. Aleluia. Oh Deus poderoso. Aleluia. 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 E ela trouxe uma oliveira, uma folha de oliveira no seu bico. Isso é por acaso, irmão? A ciência está provando. E eu tenho um conhecido, um rapaz, que eu trabalhei com ele, transportei ele algumas vezes, e ele investiu numa coisa nova. Ele comprou uma terra perto da casa dele, não muito longe,
E ele foi lá e encheu de oliveira. Aí eu comecei a pesquisar a oliveira, a folha, o caule, o fruto, o azeite que é feito, tudo é cosmético, é medicamento, tudo é benéfico para o corpo. É a planta que vai beneficiar o ser humano. A oliveira. Mas não é essa a razão da pomba ter trazido a oliveira. A razão da pomba ter trazido a oliveira é que no Monte das Oliveiras, ali estava ele, o Espírito de Deus, a pomba. Esta pombinha de Noé estava pregando que aquela pomba, o Espírito Santo, Deus feito carne, estava ali no Monte das Oliveiras, distribuindo o alimento espiritual ao seu povo. Aleluia. E diz as Sagradas Escrituras que é exatamente ali onde ele retornará. A pomba mostrou isso lá. Agora, como que Moisés ia saber? Moisés escrevendo o que ele não viveu, escrevendo o passado e ao mesmo tempo escrevendo o futuro. Por quê? Porque não é o homem, é o Espírito eterno de Deus. Por isso que eu creio que eu sou eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Irmão, veja isso. Olha aqui, eu falei de 7 tempos, né? E agora, mais 7 dias. O que são os 7 dias? Apocalipse fala tempo, tempos e metade de tempo. Isso é para o final. Então é 3,5. 3,5 é metade de 7, correto? Correto? Pois é. Então falta 3,5, né? Porque se haverá 3 anos e meio para Satanás aqui na terra, para Deus tratar enquanto isso com o seu povo lá no Monte das Oliveiras, então tem 3 anos e meio perdidos. Cadê esses outros 3 anos e meio? A pomba, quando estava aqui na terra, está vendo? Quanto tempo ele pregou? 3 anos e meio. Aos 33 anos e meio, Jesus foi pregado naquela cruz. Está vendo? Então, esse é o tempo de Israel. Agora Deus para os primeiros 3 anos e meio, e vem tratar conosco. A saída da pomba, a primeira saída e retorno da pomba. Deus para agora o trato com Israel e vem tratar conosco, agentes do mundo. Agentes do mundo agora estão recebendo o trato de Deus durante esses 7 dias, 7 anos, 7 eras. Mas esse tempo já está no seu final. Quando Israel começa a clamar pelo Mashiach, que é Messias, quando eles começam, eles nunca clamarão por Jesus. As pessoas, os religiosos pensam que o israelita vai clamar por Jesus. Eles nunca vão clamar por Jesus. Eles não reconhecem o nome de Jesus. O nome de Jesus é para nós gentios. Os israelitas reconhecem e estão clamando pelo Messias, o seu libertador, e ele virá a eles, porque Zacarias, Jeremias, Daniel nas 70 semanas descreve que houve um silêncio, houve uma parada. Na 79ª ou na 69ª semana, Deus para o trato com Israel. Foi quando ele veio tratar conosco. Agora, quando terminar esse trato conosco, ele volta para completar a semana com o seu povo. E é isso que o povo
religioso não está entendendo. Nós estamos enganados. O povo cristão da era moderna, o povo cristão que está fazendo igual Constantino, copiando o modelo de Constantino, este povo cristão foi enganado. Jesus não virá, vocês cristãos. Jesus está com os seus eleitos e escolhidos. Ele já está aqui. Ele disse: estarei convosco, o mundo não me verá mais, estarei convosco. Agora ele os toma e vai tratar com Israel, por intermédio de Moisés e Elias. Aleluia, aleluia. O que Elias fez? Meu Deus, Elias matou aqueles profetas todos. Elias matou. O que Moisés fez? Matou o egípcio. O que aconteceu com o povo de Moisés no deserto? Morreram os velhos e todos os incrédulos. O que vai acontecer quando esses dois vierem de novo à terra? Veja o quinto selo de Apocalipse. Senhor, até quando não julgará nosso sangue? Até que se complete o número dos teus irmãos. Então eles vão ter que morrer. Quando Moisés e Elias vêm pregar para eles, é para eles morrer, não é para eles ser transformados. Não, a transformação é somente para o povo gentil, que de semente condenada, o povo gentil, que de gente condenada, gente que não tinha. Irmão, os crentes estão achando que Jesus vem para eles. Não vem, não, Senhor. Ele vem através da sua palavra. E se você não receber sua palavra, não tem mais conversa. É o que diz em Marcos: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado, já encerrou. Não importa quantos anos você tenha de igreja, não importa quanta oração, não importa quantos você ressuscitou, quantos você curou, não importa. Se você não entrou nessa arca, você não entrará naquele lugar. Ele não vem para você, ele vem para os seus eleitos e predestinados. Aleluia, glória a Deus. Então vem Moisés e Elias tratar com eles, e agora a noiva já estará com ele. Eis o noivo, sai as 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, dementes. Por que elas são dementes? Elas são virgens e elas são puras, porque elas são noivas, elas são perfeitas. Então por que elas são dementes? Porque elas não levaram o óleo, a palavra. O que é a palavra? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Elas pegaram o conhecimento, a lâmpada. Tinham lâmpada, porém não tinha sustentação daquela lâmpada, não tinha azeite. A lâmpada não funciona sozinha sem o cabo de energia. Se não houver cabo de energia, se não houver energia, a lâmpada não vai acionar, não vai ligar, correto? Ela precisa ter uma sustentação. Assim é a palavra. Se não houver Espírito Santo, não tem obra. É só conhecimento, e fica passando um para o outro. Conhecimento e não vivência. Aleluia. Por isso que a palavra diz: lembrai-vos de vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, não o que eles quiseram falar, a palavra. Amém. Então esperou ainda outros 7 dias, enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele, porque agora mudou. Ela achou onde pousar, ela achou o lugar. Você está entendendo? Ela não volta mais para Israel. Não, o Espírito Santo vai ir para Israel. Não, irmão, o Espírito Santo não vai para Israel. Israel vai ir matança para eles. Aquelas 2 testemunhas vêm direto de Deus e também vão morrer. Vão ser esquartejados, mortos em praça pública, para que todos vejam. Até eles vão morrer. A pregação deles é para o Israel morrer, os que se converteram. 144 mil. Então a pomba não volta mais para Noé, a pomba não volta mais para Israel. Não, a pomba achou terra,
achou morada. A pomba achou morada, ela está aí. Ela está aí, ela está aí. A pomba tem que estar aí. Ela tem que estar aí, ela tem que achar terra. O que você é, irmão? Terra. É o que eu sou. Aleluia! E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Podia abrir, o céu não ia mais derramar chuva sobre eles. Oh Deus poderoso, aleluia! E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. O 20 ou 2 significa 2 tempos. Para que você entenda, são 2 tempos. Esse 7 é dividido ao meio. São 2 tempos diferentes do trato de Deus com Israel. Porém, o povo gentil ganhou 7 tempos, 7 eras para se preparar. Fora dessas 7 eras, não tem salvação. A primeira era, Éfeso, era uma claridade total. Eles eram verdadeiros. Mas a última era, Laodiceia, ela não é nem quente e nem fria. Ela já teve experiência com Deus. Ela já esteve dentro da boca de Deus, conheceu a palavra. Porém, o que ele diz? Não é quente nem fria, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é perigoso, irmão, porque são pessoas que teriam direito à terra santa, à eternidade. Tem direito, porém, apagaram seus nomes quando foram anti-palavra, anti-Jesus, anticristo, contra a palavra. Anticristo não é, um demônio, não, demônios já estão sobre a terra, pelo amor de Deus. Um demônio que vai vir, um demonião, não, Senhor, quem vem é Lúcifer, Satanás, mas os demônios já estão sobre a terra. Então, o anticristo, todo mundo com medo do anticristo. Irmão, o anticristo é todo e qualquer pregador que pregar contra essa escritura. Todo e qualquer pregador que pregar a sua própria interpretação. Isso é anticristo. Você está entendendo? Isso é perigoso, porque eles têm direito à terra santa, porque a Bíblia diz, todo que tirar, alterar, acrescentando ou reduzindo, ainda que seja um tio ou um J, uma vírgula, seja o que for, esse será tirado da sua parte na cidade santa. Já pensou isso, irmão? Ô irmão, essa cidade santa existe, eu não cheguei lá, eu só via. A minha alma gritava, não era a minha boca, a minha alma gritava de uma maneira que a eternidade, diz a ciência que meu Deus, me arrepiar aqui, diz a ciência que o espaço é um vácuo total, não, o som não se propaga, pode dar uma explosão lá que não tem barulho. Isso que você vê no filme, explodindo nave, explodindo uma pedra, um meteoro batendo no outro, isso não existe, lá não tem som. Então, mas quando eu subi lá, que eu olhei aquela cidade descendo, aquela luz, um branco, não tem nada parecido que eu conheça, meus olhos, a minha alma gritou numa altura que todo o universo ouvia. Finalmente aconteceu. Ali eu entendi o que Apocalipse quer dizer. Ficarão de fora. Ô irmão, eu não quero ficar de fora não. Vocês estão vendo? Não, o que, Paulito? Tu vai comer bolacha com água. Se tu não entrar no sistema, não tem problema, pode me dar farinha com água, pode me dar pão velho com água, não tem problema. Pode ser até água suja, se quiser também, não tem problema. Eu ficarei exatamente aqui, com a palavra
Eu farei como Moisés, vou ficar com os pequenos desprezados do Senhor. Exatamente ali. Exatamente ali. Você está entendendo? Mas nunca, jamais vou mudar ou alterar qualquer coisa dessa escritura. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe vossas vidas. Amém. Aleluia. Eu confesso para os irmãos, quando eu li esses versículos aqui, eu não tinha noção. Pensei, hoje o culto vai durar pouco, eu não sei nada. Não sei nada. Nada. E olha o que Deus faz. 50 minutos se passaram agora. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa estar no seu coração, que esse Deus verdadeiro que hoje tem falado contigo, não eu, não é é só a minha voz, eu sou só terra, amém, mas quem fala é Ele, a palavra é dele, amém, assim como Ele usou Moisés, exatamente assim, Ele tem usado os seus filhos, para que essa palavra tenha vida ainda sobre a terra, amém. Deus abençoe, irmão Robson, passa aqui para fazer o encerramento, em nome de Jesus.